Olá, queridos alunos, nós vamos dar início hoje à primeira videoaula que nós vamos tratar a respeito dos temas a serem abordados, desenvolvidos e construídos conjuntamente entre vocês e eu, da disciplina Administração de Recursos Humanos. De acordo com o programa que vocês receberam, nós vamos tratar inicialmente da contextualização da temática de gestão de RH. Vamos falar um pouco sobre a performance das empresas nos ambientes de mudanças, que são mudanças que caracterizam o nosso ambiente atual, a nossa realidade atual. Vamos falar um pouco de gestão de pessoas com foco em competências, e aí a gente vai estudar um pouco que competências são essas exigidas para os profissionais nos tempos atuais e que competências podem ser desenvolvidas também dentro das organizações. Vamos falar sobre cultura organizacional e outros temas interessantes que vocês vão gostar muito. E também a gente vai trabalhar uma parte mais de construção de ferramentas, que é quando nós desenvolveremos as ferramentas relacionadas à atração e captação de pessoas, que são os subsistemas de recursos humanos mais utilizados. Eu escolhi 3 para vocês: atração de pessoas, captação e atração; seleção de pessoas é o tema 2 e treinamento de pessoas, que é o tema 3. Então a gente vai poder desenvolver algumas ferramentas, vamos poder contar com alguns profissionais convidados, vocês vão gostar muito. Nós temos 3 consultoras convidadas e que vão falar para vocês sobre como que isso se aplica na realidade das empresas. E, enfim, o programa está assim muito interessante e vocês realmente vão aprender fazendo. Mas vamos ao tema de hoje. Vocês têm aí o primeiro conjunto de slides. Eu começo com esse tema aqui para vocês, não é? Essa denominação que a gente utiliza. Eu já havia falado que nós temos muitos termos em inglês, então nós vamos começar a acostumar os ouvidos, né, com essas terminologias, porque elas são muito usadas na nossa área. Então a gente tem um primeiro conceito de Learning Organizations, que significa organizações que aprendem. Nós temos até um best-seller que fala sobre as organizações que aprendem, do Peter Senge. Eu aconselho que vocês que gostam da temática que leiam. Então, o que são organizações que aprendem, não é? Os autores dizem que esse conceito corporifica a nova organização, um network. Quando a gente fala em network, lembra o quê? Lembra rede, ligações. Então, as empresas e as organizações são redes, né, de pessoas, um network de pessoas que tanto ensinam quanto aprendem, não é? Umas com as outras o tempo todo, onde os líderes e liderados formam um todo indivisível em contínua evolução. Então, esse conceito já passa uma série de informações que nos chamam a atenção aqui logo para começar, logo para o começo, para o início da nossa discussão, não é? Fala de rede. Rede significa sinapses, contatos, trocas, não é? E fala também de uma dinâmica que não tem fim, não é? E está em contínua evolução, e onde se juntam tanto líderes quanto liderados, todos aprendendo. Eu gosto muito desse conceito porque ele nos leva a compreender, a ter uma compreensão mais dinâmica, mais ampla do que está acontecendo dentro das organizações, as organizações que estão sobrevivendo a todas essas intempéries aí que a gente está passando, né? Em seguida, a gente tem aí
um slide que fala um pouco sobre mercado, sobre pessoas e sobre empresas, não é? O que está acontecendo com o nosso mercado? A gente não tem mais aquela estabilidade, aquela tranquilidade que nós tínhamos na década de 80, onde tudo era muito previsível, muito pelo contrário. Estamos vivendo na época da instabilidade, da imprevisibilidade. Todos os planejamentos têm que ser muito flexíveis, porque nós não temos o conhecimento do que vai acontecer, quais são essas variáveis que vão impactar nos nossos negócios no futuro e no futuro próximo. Então é tudo muito imprevisível. Estamos numa época também de expansão de mercados, e isso é muito comum. A gente vê empresas que elas estão estabelecidas em 3, 4 continentes, depende de onde é mais fácil, os custos são menores, então não há mais aquela questão de mercado. O mercado não é cerceado, porque a gente está em expansão de mercado e de avanço contínuo da tecnologia. Isso aqui nem precisa a gente discutir muito sobre isso, né? A tecnologia ela avança muito rápido e nós temos que trabalhar tanto, não é, no sentido de acompanhar quais são esses softwares, mas também como deter, como nos apropriarmos, não é, desses softwares, para que a gente possa estar em sintonia com essa evolução que é muito grande. Vide os professores agora na época da pandemia, né? A gente teve que fazer um esforço muito grande, estamos fazendo ainda para acompanhar a tecnologia e a necessidade do momento, né? E o que a gente pode falar das pessoas? Temos aí uma demanda muito proeminente de mais do que um trabalho, mais do que um salário, mais do que os benefícios, mas as pessoas procuram qualidade de vida. Elas querem estar numa organização em que elas sejam respeitadas, em que elas sejam ouvidas, em que elas possam participar, em que elas não sejam pressionadas, não sejam assediadas. Então, isso é qualidade de vida, em que elas possam desenvolver o trabalho de forma tranquila, que elas não vão adoecer. Isso é qualidade de vida. Elas querem estar numa empresa onde elas possam desenvolver a criatividade, possam construir coisas novas, que o trabalho seja um trabalho integral. O que é um trabalho integral? Diferente daquela perspectiva de antigamente, das empresas, em que você só fazia parte do trabalho e não conhecia o impacto daquilo que você estava fazendo no produto final. Mais tarde a gente vai falar dos paradigmas, vocês vão entender isso melhor. Então eu preciso entender a integralidade do que eu estou fazendo, para que serve, não é? Como que fica o produto final. Então esse trabalho ele tem que ser integral, tem que ser conjunto e tem que ter significado. Não é porque eu atendo o telefone que eu não precise saber compreender a importância do trabalho que eu realizo para o todo. Isso é um trabalho com significado. E os líderes têm muito essa responsabilidade, né, de mostrar o significado dos trabalhos para as pessoas que desenvolvem esses trabalhos. É preciso, as pessoas buscam também muito dentro das organizações, mais ou menos isso que a gente acabou de falar, conhecimento da repercussão e consequência, quais são as interdependências do seu trabalho. Elas querem ter liberdade para planejar, programar, escolher equipamentos locais e local onde elas vão trabalhar e métodos. Isso está muito em evidência nesse momento em que as pessoas trabalham em casa, trabalham onde podem. A gente está no meio de uma pandemia. Então as pessoas elas querem ter um pouco mais de autonomia. Por isso que a gente trabalha com metas, com objetivos e não necessariamente mais com a contagem do tempo, né? E a gente não precisa mais estar em um lugar fixo para trabalhar, a gente pode trabalhar em qualquer local, mas a gente trabalha com metas. Elas também buscam informação sobre o seu desempenho e resultado. É muito interessante saber que a gente está progredindo, por que a gente não conseguiu atingir uma meta, para que a gente possa se esforçar para melhorar o tempo todo.
Com relação às empresas, o que se observa? As empresas que sobrevivem, elas apresentam um modelo mais orgânico ou organicista, não é? O que é um modelo orgânico? É diferente do modelo mecanicista, que a gente vai ver mais um pouquinho daqui a um pouco sobre isso. O modelo orgânico é aquele em que todos os setores eles se intercomunicam, um depende do outro. A gente trabalha com essa comunicação, com esta integração. As empresas elas estão mais horizontalizadas, menos verticalizadas, no sentido de haver menos níveis hierárquicos, as pessoas têm mais autonomias, não precisam mais de muitos chefes. A estrutura tem que ser muito rápida, flexível, ágil e autônoma. Muito valorizada a questão da comunicação e do acesso à informação, não é? Quanto mais a gente tem acesso, melhor para todos. Há um aumento grande da competitividade, porque os mercados estão competitivos, mas a gente também tem muito aí a colaboração, onde há uma exigência muito grande de mais produtividade e se busca a diminuição de custos, de perdas e a utilização plena da força de trabalho. É por isso que a gente chama de pessoas multiferramentas, né? Ou seja, são aquelas pessoas que podem fazer muito mais do que elas faziam antigamente. E a gente ainda tem com relação às empresas, não é? Relação de reciprocidade, investimento no pessoal. As empresas estão muito preocupadas em capacitar, em treinar pessoas, em educá-las e tem ações específicas, não é? Para esse desenvolvimento de pessoas dentro da organização. E em termos de qualidade, a qualidade total no atendimento, tanto do cliente interno, que é importante, o funcionário também é muito importante, quanto do cliente externo. Então a gente trabalha com essas duas referências de qualidade. Só para fazer um comparativo muito rapidamente, nós temos aí dois paradigmas, o mecanicista e o holístico. Aí vocês têm uma máquina de escrever daquelas antigas, eu acho que muitos de vocês não sabem nem o que é uma máquina de escrever, né? Faz tanto tempo. E o paradigma holístico, onde a moça segura o mundo nos braços, né? Não sei se alguns de vocês já viram o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e que ilustra bem o paradigma mecanicista, mostra um operário e que faz parte da engrenagem daquela empresa. Ele é mais uma peça. Ele passa o dia todo apertando um parafuso, ele não sabe para quê, ele já sai de lá naquele movimento de apertar parafuso e é uma pessoa totalmente despersonalizada, é mais uma engrenagem daquela máquina. E assim são os sistemas mecanicistas, né? Não sei se vocês já leram alguma coisa na história da administração, como eram as linhas de produção do Henry Ford. Os carros ficavam numa esteira e saíam exatamente iguais, né? Da mesma cor. Bom, eu não vou me detalhar muito aqui, porque vocês vão ler o material depois com mais tempo, mas é só para a gente fazer um paralelo entre o paradigma mecanicista e o holístico. No paradigma mecanicista, a empresa é uma máquina, as pessoas são as engrenagens. Nós temos aí estruturas de grande porte, como aquelas grandes empresas, verdadeiros mastodontes, não é? No mundo de negócios, a abertura e a franqueza são secundários. Essa era a lógica das empresas e organizações mecanicistas. Muitos segredos, só quem pensava nos níveis mais altos. A competição é a mola que move a empresa. E no paradigma holístico vocês vão ver que é o oposto, né? A empresa ela tem que ser um sistema dinâmico e orgânico. A empresa, em vez de ser aquele mastodonte, aquela coisa difícil de gerenciar, ela é subdividida em estruturas e unidades de negócios que são mais ágeis, que têm mais autonomia. E a gente trabalha o tempo todo com uma cultura de colaboração, de abertura, de franqueza, não é? Isso é a base do sucesso e trabalha com colaboração, ao contrário do paradigma mecanicista.
Eu vou pensar aqui só algumas coisas mais relevantes, né? No paradigma mecanicista, os gerentes são a cabeça, são eles que pensam, são eles que planejam, os trabalhadores só executam, não precisam pensar. Geralmente não se delegava, né, nesse sistema. E a gente trabalhava muito com linhas de produção. Já o paradigma holístico, todas as pessoas participam, elas conhecem as estratégias, elas conhecem o faturamento da empresa, conhecem a lucratividade, a empresa ela divide lucros com os funcionários, existe muita transparência. As pessoas são pessoas integrais, elas têm cabeça, elas têm corpo, né? Então elas fazem, mas elas também pensam, né? E a gente trabalha muito com células de trabalho, que são unidades menores, como a gente falava antes. No paradigma mecanicista, a gente tem uma impessoalidade, organograma mais verticalizado, a questão dos feudos, né? E já no paradigma holístico, a gente tem a flexibilidade acima de tudo, tudo é muito flexível, organograma mais achatado, menos níveis hierárquicos. O centro não é a produção, é o cliente, ou seja, todos nós nos preocupamos com o trabalho final, com o serviço final. A qualidade é global e é responsabilidade de todos e não de uma só unidade. No paradigma mecanicista, deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante que a gente não falou ainda. Comunicação no só sentido. Que sentido é esse, hein? De cima para baixo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso? No paradigma holístico, nas empresas modernas, a comunicação é muito fluida e ela flui em todos os sentidos. De cima para baixo, de baixo para cima, de lado para lado, não é? Deixa eu ver se tenho mais alguma coisa. Eu gosto muito dessa última frase. Se eu ganho, alguém perde. É aquele ganha-perde, né? Que vocês lembram. Enquanto que no holístico todos podemos ganhar. É o ganha-ganha. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente não falou ainda. Tem gente que cuida por nós da gerência de RH. As empresas antigas elas tinham isso, um setor de RH, precisa contratar alguém, o gerente de RH contrata. Precisa demitir? Precisa desenvolver? Hoje não, hoje a gente tem uma corresponsabilidade. Todos nós nos envolvemos com todas as demissões, com todas as admissões. Então, o gerente, todo gerente de área, seja qual for a área, ele também é um gerente de pessoas. E é por isso que a área de gestão de recursos humanos ela se expandiu e as empresas elas começam a capacitar todos os setores da empresa para saber lidar e liderar pessoas, certo? Muito bem, o sistema mecanicista muito paternalista e o sistema e o paradigma holístico, as empresas primam pelo profissionalismo. Aqui vocês lembram, só para a gente ilustrar, como que era na era industrial clássica o desenho do organograma. Era um organograma, um desenho muito mecanístico, né? Ia funilando até o chefe maior e a base. O sistema da era neoclássica, um desenho mais matricial. Aqui a gente já tinha alguma capacidade de mudança. E o sistema da era da informação, que era que a gente está agora, um desenho mais orgânico. E o nosso organograma, a melhor representação que nós temos é o organograma circular. Reparem que as relações elas fluem de todos os lados, né? Então há uma capacidade expandida de processamento de informação. A ênfase aqui é dada para criatividade, para inovação, e esse é um organograma ou um sistema ideal para um ambiente mutável e dinâmico, como é o que a gente tem agora no mundo, né? Esse esquema aqui é do Chiavenato. Muito bem, já chegando ao final dessa exposição de slides, nós temos aqui algumas diferenças entre as empresas no século XX e no século XXI. Nós vivíamos no século XX, como eu falei antes, num ambiente de muita estabilidade, de muita previsibilidade, não é?
Então, os comandos eram mesmo e controles de cima para baixo, havia muita rigidez organizacional, a empresa ela nascia assim, morria assim, não mudava nada, né? Muitas regras, hierarquias, segredos, né? Enfim, orientada para o processo, as empresas se orientavam pelo processo, e já no século XXI, uma outra realidade, não é? A necessidade de melhoria contínua na medida em que nós temos muita descontinuidade, muita mudança, velocidade de tudo é muito veloz, as informações são muito velozes, né? A gente tem outro termo em inglês aqui, o empowerment, que a gente ainda vai falar bastante, que é o empoderamento de pessoas, independente do seu nível hierárquico. Todos podem ser líderes, né? As organizações são muito mais flexíveis, elas são virtuais, né? Nós temos aí uma coisa que não muda, que ela até muda, mas ela é a base, não é? Que é a visão e os valores da empresa. É como se fossem, vocês vão ver no nosso case, que nós vamos estudar na disciplina, a partir da próxima unidade, que a base é o que dá sustentação para a organização, são os seus valores e a sua cultura. Tudo emana dos valores e da cultura, inclusive as grandes estratégias da organização. A gente trabalha hoje muito mais com informações compartilhadas, com intuição, algo que não se imaginava, né, nas empresas do século XX. Com ambiguidade, porque o nosso mundo é ambíguo, nós temos que trabalhar com essas ambiguidades e desenvolver pessoas para serem proativas e não reativas, para se anteciparem aos problemas, pessoas que possam ser empreendedoras e orientadas para resultados. Então, essa é a cara das organizações do século XXI. Ainda finalizando, né? Nós temos vantagem colaborativa, reinvenção e hiperconcorrência de mercados futuros, ao passo que no século XX a gente ainda tinha muita orientação para o mercado nacional, aquelas reservas de mercado, uma busca de consenso, uma competição por mercados atuais, né? São visões, né, bem diferenciadas, bem diferentes, né? Então era isso que a gente tinha de assunto e eu encontro vocês no próximo vídeo. Bons estudos!